Estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Você deve estar pensando assim, puxa vida, né? Tem tanto pastor nos visitando hoje aqui, como é que ficou as igrejas, né? Quem é que está fazendo culto lá? Mas bênçãos de Deus, né? Logo na vez que eu vim aqui para falar sobre esse assunto, veio esse monte de pastor aqui, né? Poderia ter gente muito melhor aqui falando, mas glória a Deus por isso, é o que temos para hoje. Amém. Queridos, nós estamos tratando sobre esse tema, então, né? Sobre discipulado, sobre amor, cuidado, sobre tudo isso. E o tema que nós vamos tratar hoje é sobre Jesus como o pastor. É Jesus como aquele pastor que cuida, aquele pastor que apacenta e que está sempre conosco. E o texto mais conhecido sobre esse assunto, o texto que se adequa bem sobre isso, é em João 10. Quando Jesus fala ali que Ele é o pastor, que Ele é a porta das ovelhas, enfim, quando ele dá um contexto nisso, mas hoje eu vou fazer um convite para que a gente faça um passeio hoje. Amém? Nós vamos passear um pouco num dos outros textos, que é um dos mais conhecidos e mais falados, até por quem não é crente, vamos dizer assim, né? Que é o Salmo 23. Então, antes da gente iniciar aqui e começar, eu quero ler com vocês esse salmo, amém? Então, com certeza você não vai ter dificuldade em encontrar esse salmo. Então, abra a sua Bíblia no Salmo de número 23, por favor. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, glória a Deus. Esse é um salmo, como eu disse, muito conhecido. Davi escreveu esse salmo provavelmente quando ele estava reinando ali em Israel, quando ele estava lá mais ou menos há 3.000 anos atrás. E essa comparação que ele faz, essa afirmação que ele faz, é fruto de uma experiência, é fruto da vida dele. É como se Davi estivesse naquele momento, nesse salmo, descrevendo a sua relação com Deus, a sua vida com Deus, descrevendo aquilo que ele aprendeu do próprio Deus, e que ele discorreu tão habilmente nessas linhas, nesse salmo, e que ele detalha com perfeição a realidade de um pastor na época em que ele pastoreava. Então, só para relembrar, sei que vocês já sabem, que Davi, antes de ser ungido rei, Davi, antes de ser lá chamado para a casa do seu pai, para ser ungido como rei, ele estava apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho. Então, Davi sabia muito bem, conhecia essa realidade. Por isso que ele fez essa comparação, e ele começa esse salmo de número 23, dizendo: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém? Então, deixa eu ver se eu consigo mexer com essa coisa aqui. Ó, aplausos. Não para mim, para a tecnologia. Então o versículo 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a tradução do hebraico desse versículo desse nada me faltará, é lo ekshar.
E ali está em hebraico, o pastor Alberto com certeza deve saber, né, o que está escrito ali. E que significa literalmente, não terei falta ou não me faltará. Então não sei se você percebeu, mas quando a gente fala esse salmo apressadamente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nós talvez possamos fazer essa afirmativa no sentido de que, já que o Senhor é meu pastor, tudo que eu quiser eu vou ter, não vai me faltar nada. É como se as pessoas aprendem a fazer palavras positivas. Já ouviu falar sobre isso? Palavras positivas. Vamos fazer palavras positivas, vamos falar positivamente, porque a gente vai fazer afirmações positivas para o universo, e o universo vai, em contrapartida, lançar coisas boas para nós. Já ouviu essa conversa por aí? Já, né? Mas a tradução disso mais correta é: de nada terei falta. Isso muda tudo, porque não é uma afirmativa de que eu vou ter o que eu quero, de que eu vou ter tudo aquilo que o meu coração deseja, não é isso. Mas ele está dizendo nesse salmo que tudo que ele tiver vai ser suficiente, porque ele reconhece das mãos de quem veio. Só de nada terei falta, porque o Senhor é o meu pastor. Isso dá um sentido, sabe, de suficiência. O apóstolo Paulo, quando fala lá em Filipenses, ele usa uma expressão muito bonita, que ele diz assim: olha, eu agradeço vocês, filipenses, porque mandaram uma oferta para nós aqui, estou traduzindo, né, a linguagem, mandaram um dinheiro para nós aqui, mas eu vou dizer para vocês que isso aí também não me impressionou muito. Aí Paulo diz assim, porque eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Eu aprendi a ter abastança e também sei passar fome. Então Paulo estava falando da suficiência de Deus, e Paulo estava dizendo, olha, não tenho falta de nada, porque, aí ele diz aquela célebre frase, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então alguém pode pegar esse versículo solto e dizer assim, eu posso todas as coisas, porque aquele que me fortalece está comigo. E aí pode querer saltar de prédio, entrar na frente de carro, mas não é isso. Ele pode todas as coisas porque ele pode ter e ele pode não ter. Então o sentido da suficiência de Deus como pastor vai se mostrando na medida que nós vamos entendendo o verdadeiro significado daquilo que Ele quer nos falar. Porque Ele é a suficiência que nós temos na nossa vida. Deixa eu contar brevemente para vocês uma experiência aqui, que a gente está passando. A gente tem aqui os cultos pelo domingo de manhã. A gente denomina como culto de ensino, né, normalmente, mas é um culto, viu? Você, inclusive, está convidado a domingo de manhã a participar conosco aqui. Deus tem nos falado de várias formas. Hoje pela manhã o pastor Ricardinho estava falando sobre salvação. E graças a Deus, Deus sempre tem mandado pessoas para cá. É impressionante, domingo de manhã sempre tem pessoas visitando. Mas tem uma senhorinha que vem todo domingo. Ela traz 2 crianças junto com ela, crianças que ela cuida, e ela vem todo domingo, com toda a dificuldade que ela tem, ela vem todo domingo de manhã, está junto conosco aqui. O marido dela, já um senhor de idade também, ele está num estado vegetativo, numa cama, e ela cuida desse marido, e ela cuida das crianças, e ela vem na igreja e está sempre orando, pedindo oração, e está sempre confiando no Senhor, sempre firme, nunca reclamando. Ela tem 2 filhos, um filho está atravessando também um problema grave, assim, emocional, problema, assim, até a nível de depressão. Uma outra filha mora longe, e ela hoje de manhã, ela diz, pastor, eu preciso falar contigo. Eu digo, o que foi, minha irmã? Eu fui no médico essa semana, e as notícias não são boas. Então, a gente estava ali, nós oramos por ela, sabe, em tudo aquilo que Deus nos traz assim, e o nosso sentimento é de querer, na hora, arrancar todo o mal da vida da pessoa, sabe? Esse é o nosso sentimento.
Mas o Senhor estava ministrando no nosso coração o seguinte: apesar de todas essas dificuldades, apesar de todos esses impedimentos, ela continua confiando naquele que é o sustentador e o provedor. Percebe a diferença do sentimento de ter e do sentimento de estar suprido? Só Deus pode nos dar esse suprimento. E Davi sabia disso, porque ele declara: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E também pode ser traduzido como: Ele não me faltará, Ele estará comigo em todo o tempo. Ele estará comigo. Aleluia. Vamos continuar o nosso passeio então, vamos. Versículo 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe o que é interessante? Que esse versículo aqui, quando ele fala em verdes pastos, Davi está falando assim: olha, ele me faz deitar em verdes pastos, ou em algumas traduções em pastos verdejantes. E uma coisa interessante que naquela época, naquela região, não existia esse tipo de vegetação. Era uma região desértica, uma região árida, com vales, com montanhas. Então não havia aquele tapetinho verde que você vê assim quando vai viajar para o interior, aqui quando você vai lá para a Zona Sul, ou mesmo que você vai lá para Gramado tomar um café na casa do Gustavo lá. Você passa por alguns lugares, você vê aquela graminha verde, né? Aqueles boizinhos pastando. E é interessante que não existia essa realidade, mas mesmo assim, mesmo num lugar inóspito, mesmo num lugar onde talvez a própria natureza não era muito favorável, ainda assim, ele fazia ele deitar em verdes pastos, porque é um sentimento de descanso em Deus. E é interessante isso aqui, eu até coloquei uma observação que a ovelha quando deita é diferente de quando cai. Pois ao cair, é necessário que alguém a levante do chão. A ovelha, tá, vamos falar agora do animalzinho, né, que ele está fazendo essa comparação. A ovelha, se ela cair de costa no chão, ela não consegue levantar, é impressionante. Ela fica se debatendo, com a patinha para cima, mas por causa do peso da lã, e a ovelha é um animal ruminante, ela come o dia inteiro, ela está no pasto comendo, ela tem um estômago bem grande, então ela está sempre comendo, não é indireta para ninguém, viu? Vai comendo, e quando ela cai de costa, ela não consegue levantar. Eu vi um vídeo interessante de uma ovelha assim, nesse estado, assim, alguém estava passando de carro e viu a ovelha caída com a patinha para cima, e a pessoa desceu do carro, e a esposa ficou filmando, e o homem pulou a cerca, foi correndo lá, e desvirou a ovelha. Aí ele desvirou a ovelha, e a ovelha saiu caminhando, toda feliz, porque ela não consegue levantar sozinha, ela precisa de alguém para auxiliar. Então quando fala que Deus conduz ela para lugares seguros, para lugares abundantes, Ele está sempre disposto a nos auxiliar, sabia? E eu também pergunto para você, você tem visto algumas ovelhas caídas e você tem ajudado a levantar? Sabe por quê? Porque Deus pode usar também você para fazer isso, sabia? Quando Davi está falando sobre isso, e quando a Bíblia fala sobre pastores, é uma figura que ele usa, não é somente os pastores aqui que vão ter que fazer esse serviço. Logicamente que Deus tem um chamado, Deus tem um direcionamento, e sobre nós pesa uma responsabilidade maior, mas você também tem condições de ajudar as pessoas a levantarem. Porque talvez seja você que Deus escolheu para desvirar aquela ovelha que caiu de costa. E ele continua falando assim: guia-me mansamente a águas tranquilas. E a ovelha, isso é interessante, a ovelha, ela bebe água corrente e água de boa fonte, e por isso a tranquilidade que fala esse versículo não significa inércia. Sabe que alguns animais,
no meio selvagem, assim, o Glavan que gosta desses negócios de Discovery Channel lá dos animais, mas alguns animais bebem água parada, água, sabe, do jeito que está, mas outros animais só bebem água pura, água corrente, água limpa. E as ovelhas procuram esse tipo de alimento, esse tipo de, sabe, de água. E quando ele está falando ali, guia-me mansamente a águas tranquilas, é porque quem vai conduzir a ovelha é o pastor. O pastor vai conduzir a ovelha porque a ovelha, ela tem, falando do animal, tá? Não estou falando de ninguém aqui. A ovelha, ela não enxerga muito bem. A visão dela é muito prejudicada. Ela depende totalmente da direção que o pastor dá para ela. Onde o pastor estiver indo, a ovelha vai. E um aspecto interessante também é que cada pastor, nós vimos aqui semana passada, o pastor Glavan passou aqui um vídeo de várias pessoas indo lá e chamando as ovelhas, elas nem se mexiam. E foi outra pessoa, chamou, elas nem se mexiam. Mas quando foi o pastor delas, elas automaticamente foram e seguiram a voz daquele pastor. Isso é assim mesmo, sabia? Então, naquela região, naquela época, o pastor, ele era conhecido das ovelhas. E ele sabia, por isso, sabe aquela história, aquela parábola das 100 ovelhas que Jesus conta? Tem até uma música, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Então, as 100 ovelhas eram contadas. O pastor, ele sabe exatamente o número de ovelhas que ele cuida. Por isso que até diz que ao contá-las, né, ao contar, notou que uma estava faltando. Uma ovelha estava faltando. E ele sabia de que ovelha se tratava. Aí ele foi, buscou a ovelha, tratou ela e trouxe para o aprisco. Uma coisa interessante, eu vou pedir para o pessoal botar a foto ali, uma foto número 2 ali que eu passei para eles, para você ver como é que é a realidade de um aprisco. Vamos ver. Não é essa aí. A outra foto é essa. Isso aqui que vocês estão vendo é um aprisco. Aqui, as ovelhas ficavam durante a noite, todas elas juntas, todas elas protegidas. Por isso que, quando aquele pastor contou as ovelhas, aí uma coisa que sempre me inquietava, mas como é que ele deixou as 99 e foi atrás de uma? Matematicamente, né? Fazendo uma conta bem rápida, alguém já uma vez falou, mas então ele não deixou as 99 de lado e foi atrás de uma só. Parece meio desumano até, né? Mas o que acontece? As 99 estavam seguras dentro do aprisco, porque esse aprisco aqui, ele protege dos predadores, ele protege dos animais, ele protege de cobra, de escorpião, enfim, elas ficam seguras. E alguns tipos de aprisco também, eles faziam perto de uma caverna, onde também se abrigavam do frio. Então esse era o aprisco, onde elas ficavam. Por isso que ele nos guia para lugares, sabe, tranquilos, águas tranquilas, e geralmente esse lugar onde eles estão no aprisco, não é o mesmo lugar onde tem a água. Porque o lugar onde o pastor levava o rebanho, ele tinha que procurar o lugar onde a água estava, para guiar o rebanho até lá, e depois voltar novamente com o rebanho para o seu aprisco. E é interessante, sabe aquele texto de João 10, Jesus fala assim, ele usa uma expressão, eu sou a porta das ovelhas. Sabe por que Jesus falou que ele era a porta das ovelhas? Porque quando o rebanho estava aqui, todo ele seguro, onde vocês acham que o pastor dormia? Ele dormia na porta. Ele dormia na porta do aprisco. Não somente para controle de quem entra, mas também controle de quem sai. Porque uma ovelha sozinha era uma presa fácil para os predadores. Então, por isso que ele usa aquela figura também lá em João 10, que aquele que entra pela porta é o pastor, mas o que entra, sabe, pelo lado, que entra por outro lado, é um salteador.
Então essa figura aqui nos esclarece muita coisa. Ou seja, nós somos ovelhas desse aprisco aqui, amém? Metaforicamente falando, aqui é um aprisco. E existe um pastor na porta. O Senhor está lá nos cuidando, está lá cuidando de nós, está lá nos ensinando, está nos levando a lugares, está nos levando também para águas tranquilas. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo 3, diz assim, ó. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E é interessante que essa palavra que ele usa aqui, que a nossa alma somente pode obter refrigério através da voz dos pastores, por suas palavras, e nosso coração se acalma e encontra o verdadeiro sentido. Aí eu coloquei uma coisa ali para mim, não esquecer, temos que obter sentido e não velocidade. Eu ouvi isso da reitora da Uniriter, ali na formatura da minha sobrinha. Ela falando para os alunos, assim, alunos, procurem sentido na vida, propósito, e não velocidade. Nós estamos vivendo tempos de velocidade. Nós estamos vivendo uma época de uma disseminação muito grande de informação, e as coisas estão cada vez mais rápidas. As coisas vão acontecendo rapidamente. E por conta disso, a gente pode cair também na armadilha de querer fazer tudo rapidamente, tudo com velocidade. Mas o mais importante é o sentido e não a velocidade. Quando ele está falando aqui, refrigera minha alma e me guia pelas veredas da justiça, é porque ele sabe da nossa natureza. O refrigério da alma vem através da voz do pastor, através, sabe, da orientação do pastor, da direção do pastor, que é o Senhor. Ele refrigera a nossa alma. Já ouviu aquele... Tem uma música antiga, né? Eu estou meio antigo hoje, né? Que ela, porque estás abatido a minha alma. O pessoal da Assembleia sabe mais, né? Porque estás abatido a minha alma. Confia no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele refrigera. Quem é que já se sentiu refrigerado? Sabe o que é o refrigério? É quando tu tem um turbilhão, sabe, de preocupações, um turbilhão de problemas para resolver, e não são poucos, sabe? E tudo isso vai afetando a nossa vida, a nossa emoção, a nossa saúde, mas de repente vem uma palavra de Deus, de repente vem algo de Deus e nos refrigera. É um refrigério na alma. Isso é só o Senhor que pode fazer isso em nossa vida. É só o Senhor que pode dar esse refrigério, viu? E esse refrigério acontece quando nós estamos ouvindo a voz do nosso pastor. Porque Ele nos guia pelo caminho de justiça por amor do seu nome. Aleluia! Salmo 119, 105 diz assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos guia pelo caminho da justiça, nos guia pelo caminho daquilo que é reto, nos guia pelo caminho daquilo que é propósito dele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sentido não é velocidade, porque o sentido nos dá a esperança de que Deus vai fazer as coisas no tempo certo, da maneira certa. Porque não adianta você querer fazer a coisa certa, mas você também tem que fazer a coisa certa da maneira certa. E essa motivação do coração, esse sentido no coração é que nos dá essa direção de fazer a coisa certa. E Ele nos guia por esse caminho. Quando a gente falou sobre a questão das 100 ovelhas, de uma que se perdeu, tem uma curiosidade também que eu quero falar para vocês. E quando eu descobri isso, eu fiquei assim, em luta no meu coração, digo, mas será que é verdade mesmo? Deus faria isso? Tem tanta gente que acha que Deus é um Deus duro, que Deus é um Deus vingativo.
Sabe, tem gente que acha que Deus é sádico, mandava matar, mandava exterminar. Mas tem uma natureza de Deus, na sua soberania. Preste bem atenção nisso, porque isso é importante para nós. Deus pode provocar um prejuízo menor. Olha bem, provocar um prejuízo menor, para nos livrar de um prejuízo maior. E como é que essa relação tem a ver com a figura do pastor e da ovelha? Sabe o que acontecia nesses casos? Algumas ovelhas, elas se afastavam do rebanho. Algumas ovelhas andavam por aqui, por ali, e o pastor ia lá e buscava. E aquela ovelha de novo se afastava. E o pastor ia lá e buscava. E a ovelha, quando se afasta do rebanho, e quando se afasta do pastor, ela está correndo risco. Por quê? Porque a ovelha sozinha, ela só tem um destino: a morte. Porque a primeira dificuldade, ela não vai ter condições de superar. Estamos falando do bichinho, tá? Não é indireta para ninguém. Mas a ovelha, ela depende de uma direção e de uma proteção. Quando uma ovelha fazia muito isso, quando uma ovelha, o pastor sabia que logo ela já ia fugir de novo, sabe o que ele fazia? Ele quebrava a pata da ovelha. E ele quebrava e ele fazia uma atadura na pata da ovelha. E aquela ovelhinha, ela não conseguia mais sair. Ela ficava sempre perto porque ela não tinha condições de sair. Então ele fez um ferimento para evitar uma morte. E o que acontecia na prática? Quando tinha que levar o rebanho para beber água, também não seria justo que aquele pastor exigisse que a ovelha que ele quebrou a pata caminhasse junto. Então o que ele tinha que fazer? Carregava nas costas, carregava no colo aquela ovelhinha que ele mesmo quebrou, ele carregava até o lugar onde tinha água. Ele levava e trazia de volta, e ele levava e ele trazia de volta por um tempo, até que ela se curasse. E depois que essa ovelha se curava, ela nunca mais saía de perto do pastor. Você entendeu a analogia de como muitas vezes Deus nos trata? Eu lembro que na década de 90 se cantava um cântico lá, né, que o pessoal do Diante do Trono falava que era: Ele nos despedaçou e nos sarará. É um texto lá do profeta Oséias, né? Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. E quando Deus fala também, numa advertência para pastores, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, ele diz assim, ó: vocês, pastores, estão apacentando a si mesmo e não estão buscando a ovelha que se perdeu, a ovelha que se machucou. E aí numa parte do texto ele diz assim, ó: a quebrada não ligaste. Porque quando você é ferido, no sentido de que você recebe algo de Deus para te preservar a sua vida, você também tem que ser cuidado. E esse cuidado é feito de uma maneira bem próxima e bem particular. É assim que Deus nos trata como ovelhas. Por isso que Ele é o meu pastor. E nada me faltará. Amém? Então essa figura do pastor é a figura mais importante que existia na vida dessas ovelhas. E tudo ali que ele fala, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É porque tudo que Deus faz é motivado e direcionado pelo amor. Amor do seu nome. E vou dizer para vocês, amor não significa passar a mão por cima. Amor não significa deixar de punir o erro. Amor não significa que você vai deixar as coisas acontecerem porque, não, eu amo tanto essa pessoa, eu não vou incomodar ela, deixa ela. É, como se diz na palavra, um cego guiando outro cego para o precipício. Por isso que a Bíblia fala
que leais são as feridas feitas pelo amigo. Eu prefiro um amigo que fale para mim onde eu estou errando. Eu prefiro um amigo que me corrija, que me diga, olha, eu acho que tu errou ali. Olha, tu está errando aqui. Do que aquele amigo que passa a mão por tudo, que está sempre tudo bem, que se chama hoje na linguajar a parceria. A amizade não é cumplicidade. Você pode ter um amigo e você é tão amigo dele, que ele vai assaltar um banco e você vai dirigir o carro para ele. Você é tão amigo dele, que ele vai dar um tiro, vai matar alguém, e você vai esconder a arma dele na sua casa. Não, é meu amigo. Eu prefiro um amigo que, primeiro, não me deixa assaltar um banco, e segundo, se eu assaltar, me leva para a polícia. Por quê? Porque ele nos guia pelo caminho da justiça. E justiça não é passar a mão por cima. Quem é pai sabe, né? Como é que você vai educar um filho se você não corrigir? E como é que você vai corrigir sem muitas vezes até fustigar o filho, sem contrariar o filho, sem ir contra o que o filho quer? Mesmo ele não entendendo. Ah, mas eu não entendo. Mas não é para entender, é para obedecer. Depois de um tempo esse filho vai aprender e vai agradecer. Ou você acha que se o bebezinho lembrasse do dia que você levou ele para tomar uma injeção, ele ia lhe agradecer? Pai, muito obrigado, porque aquele dia doeu. Uma injeção que para o nenê é desse tamanho, imagina, eu tinha pavor de injeção. E sabe essa questão do pastor que vai e que faz um prejuízo menor para evitar um prejuízo maior? Tem uma figura também, pena que o Mateus não está aqui, até conversando com ele ontem, eu perguntei, Mateus, isso acontece mesmo? Ele disse, acontece. Sabe quando a pessoa está se afogando no mar? Uma das técnicas de resgate, sabe qual é? É dar um soco no meio da fuça. É dar um soco na pessoa. Eu sempre ouvi isso em palestras, em treinamentos e tudo, mas na prática mesmo, assim, eu digo, vamos dar um soco. O cara já está se afogando, né? O cara está lá desesperado. E vai lá e chega, vai me salvar. Pum, dá um soco. Mas por que isso? Não é porque você quer matar a pessoa, é para que a pessoa fique, sabe, sem ação, para que você possa efetuar o resgate. Então a pessoa tem que levar um soco na cara para salvar a vida dela. Que você não vá para águas tão profundas que precise levar um soco na cara, viu? Cuidado, não passe da arrebentação. A não ser que você tenha treinamento para isso, né? Aí você pode ter que dar um soco na cara de alguém. Mas é assim. Esse nosso pastor, ele não passa a mão por cima, mas ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aleluia. E aqui no versículo 4 diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Naquela região lá, onde as ovelhas de Davi eram cuidadas, e naquela região onde as ovelhas pastam e tem que ir para alguns lugares, tem alguns lugares lá que são montanhosos. E tem um lugar específico lá que é o Vale da Sombra da Morte, que é uma trilha tão pequena que se tu tropeçar, tu pode cair, se tu cair fatalmente, principalmente uma ovelha, né, que não ia ter como segurar. Ela pode morrer. E aí diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso aqui, às vezes, a pessoa pode pensar que, puxa vida, então talvez um dia eu possa andar pelo vale da sombra da morte. Mas isso, para Davi, era uma realidade próxima, era algo que era muito comum de acontecer. Então, eles sabiam, as ovelhas sabiam,
que ele não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu fiquei pensando, tua vara e o teu cajado. Agora pode botar a foto 1 lá, por favor. Aquela que era para ser e não foi. Essa foto aqui, ó. Aparece o cajado e a vara que o pastor usava. O cajado é aquele instrumento ali com um círculo na ponta que o pastor usava, sabe? Não somente para dar direção para o rebanho, mas também para resgatar uma ovelha que estava num lugar de difícil acesso. Ele pegava e alçava a ovelha e puxava com esse cajado. E a vara era um outro instrumento que eles tinham. Isso aqui parece até um gaúcho, né? Tipo uma bolhadeira, né? Mas a vara era um instrumento que ele usava para proteção. Porque se chegasse um animal lá, chegasse ali, ó, eu até achei interessante, porque não sei se tinha tigre lá naquela região, né? Mas ali na foto aparece. Ele usava para espantar, sabe? Então o cajado e a vara são importantes para a proteção e para que a autoridade também seja firmada. Porque você imagina o rebanho sendo protegido, o rebanho sendo cuidado, aquele pastor cada vez mais vai ganhando confiança, cada vez mais vai ganhando autoridade e cada vez mais vai ganhando respeito, desde que ele use a vara e o cajado para proteção e cuidado. Por quê? Porque as ovelhas estão ali para serem protegidas. E é interessante isso, sabe? Porque essa proteção e esse cuidado geram cada vez mais uma relação de confiança. Outra coisa interessante, sabe, que o pastor, ele tinha um relacionamento tão próximo com as ovelhas e tão íntimo com as ovelhas, que se um pastor quisesse dar alguma ovelha de presente para outro, isso não era possível. Porque aquela ovelha só obedecia a voz daquele pastor. E ela não iria se adaptar com a voz de outro pastor. Aí você se pergunta, tá, mas e se o pastor morresse? Como é que fica? Vai morrer o rebanho todo? Sabe o que acontecia? Cada pastor, ele tinha também um auxiliar. Normalmente esse auxiliar era uma criança, alguém já, sabe, que desde pequeno já foi se acostumando com o rebanho e o rebanho com ele. Então, todo lugar onde o pastor ia com o rebanho, aquele menino ia auxiliar. E esse auxílio que ele prestava, ele ia ganhando autoridade no meio do rebanho, e a voz dele ia sendo reconhecida, tanto quanto a voz do pastor. Então, no momento que aquele pastor ou ficasse muito velho, ou ele já não tivesse mais condições de andar e de caminhar, aquela voz daquele novo pastor não era uma voz desconhecida, era uma voz que o rebanho reconhecia, porque estava sempre junto com eles. Aí você percebe como Deus é sábio, como Deus faz as coisas de maneira sábia. Uma das nossas bases no ministério é que os pastores que são levantados no nosso meio não são pessoas que chegaram ontem. Chegar alguém aqui, olha, eu fiz lá um curso de teologia e está aqui meu diploma e eu quero ser pastor. Tá bom, vem cá, domingo que vem então tu é pastor. Não. Isso é algo que quando a pessoa ela tem reconhecido esse chamado e esse ministério, por isso que o pastor Gessé sempre falava, era a testificação da liderança do Espírito Santo e da igreja também. A igreja teria que também testificar e aceitar. Imagina, chegasse alguém aqui, nós queremos consagrar lá, vamos dar um nome que ninguém tem aqui, o Euclésio vai ser pastor. E a igreja, o Euclésio não, falcatrua, sai fora. Imagina. Não, o Clécio vai esperar um pouquinho mais aí, vamos ver, talvez vá para outra igreja aí, né? Mas aqui não vai rolar.
Mas quando existe consagração de pastores, a testificação da igreja e esse acompanhamento, esse reconhecimento, ele é um dos sinais mais importantes. Sabe por quê? Porque aquele que tem um chamado, ele não espera pelo título. Ele já tem uma atividade pastoral. Ele já possui uma característica e nós somente reconhecemos aquilo que Deus já fez. Então, para que você entenda que muitas coisas que vão acontecendo no nosso meio são coisas que vão sendo orientadas e dirigidas por Deus. E essa parábola da ovelha e do pastor, ela é muito boa, porque ela nos aproxima muito disso. E nós vamos falar muito sobre isso ainda nessa série sobre cuidado e proteção. Porque é exatamente essa figura que Deus quer. E sabe o que mais? Você também é chamado para guiar as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para o versículo 5, que diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse texto aqui, vamos dizer que o entendimento mais comum dentro da escola teológica, daqueles que são estudiosos, o entendimento mais comum era que Deus honrava alguém perante os seus inimigos de uma maneira a mostrar que Deus era com ele e não com os inimigos. Então era como se Deus favorecesse alguém publicamente dizendo: esse é o meu ungido, esse é o meu escolhido. Aí, lendo sobre isso assim, sobre preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, eu fiquei pensando se seria uma mesa de vingança ou uma mesa de reconciliação. É mais ou menos assim, ó: eu tenho, você não tem. É mais ou menos como se alguém pensasse assim: Deus vai me honrar e aquele que não me ajudou a passar na prova. Já ouviu isso em algum lugar aí? Aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, olha aí. O que significa isso? Que você quer ser servido e o seu inimigo olhando: olha como ele é queridinho. Ou será que essa mesa, pensa comigo, será que essa mesa não é uma mesa para você dizer assim: ó, vem, senta comigo. Mesmo sendo inimigo, senta comigo. Vamos comer junto, vamos conversar. Será que não é uma mesa de reconciliação? Uma mesa perante o meu inimigo. Você vai comer um churrasco e o seu inimigo vai estar lá comendo um cachorro quente na esquina. Ah, como eu queria comer aquele churrasco. Será que é isso? Ou será que Deus está chamando para reconciliar? Essa mesa preparada para que você vá de encontro e se reconcilie. Uma mesa de reconciliação, uma mesa de perdão. Eu não sei se Davi, quando escreveu esse salmo, ele não estava pensando naquela mesa que foi preparada lá com seus irmãos quando o profeta foi lá para ungir um rei. Não sei se ele estava pensando nisso. Mas a figura da mesa, ela é muito forte. Porque quando Davi chegou lá, ele não tinha no coração se vingar de ninguém. Ele não tinha no coração de dizer: ó, tá vendo, eu sou ungido, vocês são tudo Zé Ruela. Eu sou o cara. A partir de agora que sou eu que mando. O que Davi fez depois? Voltou a cuidar das ovelhas. Voltou a cuidar das ovelhas. Até o tempo que Deus o levantou. Do momento que ele foi ungido até o momento que Deus estabeleceu ele como rei, levou um tempo. Não foi de um dia para o outro. Imagina José então, chamando seus irmãos, lá no Egito. José chama todos eles. Agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Pode cavar uma
uma cova, aí vai cada um dentro de uma cova, e eu vou dizer para o pai de vocês que morreu tudo. Imagina? Não. O que José fez? O que José fez? Meus irmãos, sou eu que estou aqui. Sou eu. E não se preocupem, porque o que vocês tentaram fazer de mal, o Senhor transformou em bem. O Senhor estava livrando a vida daqueles caras, através daquele que foi escravizado, maltratado, daquela ovelha que teve a pata ferida, mas ela teve o maior privilégio de andar no colo do pastor. Aquela ovelha com a pata ferida teve o privilégio que nenhuma das outras teve, ela andava no colo do pastor, a proximidade dela do pastor era muito maior. Oh Senhor! E a unção com óleo também era uma forma de proteção e de cura. Ali diz, unges a minha cabeça com óleo. O pastor também ungia a cabeça das ovelhas. Ele ungia porque aquele óleo afastava os insetos, afastava, sabe, os mosquitos, as moscas, porque um dos maiores inimigos da ovelha eram as moscas e os mosquitos. Não vou descrever aqui porque depois vocês vão querer ir para a cantina comer alguma coisa, tá? Então só ficamos nessa parte. Você vai entender. Essa unção também era comum quando as pessoas iam se visitar. Eu ia perguntar quem tomou banho hoje, mas não vou perguntar. Diz que saiu um estudo aí de alguns sabichões aí, cientistas, de alguns dermatologistas, disseram que a pessoa que toma banho todo dia está estragando a sua pele, que o bom seria tomar banho de 3 em 3 dias. Vai ter gente querendo, manda esse estudo para mim! Manda para mim esse estudo! Aí você acha que isso é normal? É que na verdade você nunca teve oportunidade, sabe, de ir em outro país aí para ver como é que é a realidade. Sabe por que os perfumes franceses são os melhores perfumes do mundo? Para disfarçar o cheiro. Por isso que o perfume tem que ser bom. Alguns brasileiros nossos, quando foram para a Inglaterra e ficaram hospedados lá na casa de alguns ingleses, uma irmã foi lá e os ingleses ficavam cochichando e falando, e ela, mas o que estão falando? Eles achavam que ela estava doente. O que ela tem? Ela toma banho todos os dias. Isso é verdade? Agora imagina lá, 3.000 anos atrás. Me diz quem é que tomava banho todo dia? Hã? Então, essa unção também, quando as pessoas botavam na cabeça, também ela servia para isso, para disfarçar, para ungir, para perfumar. Quando as pessoas chegavam para visitar nas casas, eles eram ungidos para que aquele perfume tomasse conta do ambiente, ao invés do cheiro da poeira, né? Do deserto, né? Vocês sabem. Aquela mulher que foi lá e derramou aquele nardo, sabe, aquele perfume, isso é costume. Mas ele unge a nossa cabeça e diz ali, ó, e o meu cálice transborda. Essa frase é interessante, o meu cálice transborda, sabe por quê? Porque isso dá um sentido de provisão e de satisfação naquilo que Deus faz. Deus faz conosco o nosso cálice transbordar, é o cálice da comunhão. Sabe quando tu está totalmente nas mãos desse pastor, esse pastor que te leva por veredas de justiça, que te protege, sabe, que unge a tua cabeça, esse pastor, ele vai e faz o teu cálice transbordar. Aleluia, amém. Estamos no último versículo que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Salmo 27. Cadê?
Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Versículo 5 diz ainda: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Aleluia! Davi tinha esse desejo. Ele falou isso em tantos outros textos ali, sabe? Que ele gostaria de habitar na casa do Senhor. Até um tempo atrás a gente cantava uma música, né? Que uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Vamos se mudar para cá. Sabe, queridos, que é interessante isso, porque quando Davi fala, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu quero perguntar para ti, onde é que é a casa do Senhor? Você é a casa do Senhor. Você é esse lugar. Por isso que nós não podemos confundir a estrutura com a realidade. A realidade é que você é a casa de Deus. E onde você estiver, no lugar onde você está, a presença de Deus, ela vai ser notada, porque você é um tabernáculo ambulante. É como se lá no deserto o tabernáculo fosse montado, desmontado, e fosse onde ele estivesse, onde ele ia, o Senhor ia com uma coluna, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus era móvel, não era estática. Depois ela começou a ser, sabe, quando se fez um templo, ali a presença de Deus, ela vinha e a glória do Senhor descia, e ela vinha sobre os sacerdotes no templo, existia um lugar. Mas chegou um tempo, que foi predito pelos profetas, em que Deus disse: eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. Eu derramarei meu Espírito sobre vocês, e vocês serão cheios do Espírito Santo. Isso é habitar na casa do Senhor para sempre. É estar sempre na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. E ele diz assim, ó, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. E eu vou dizer para vocês que bondade é o que recebemos sem merecer. E a misericórdia é quando não recebemos aquilo que merecemos. Bondade e misericórdia. Porque se nós fôssemos receber o que nós merecemos, não dá nem para falar, né? Quem é que merece alguma coisa aí? Quem é que merece? É o Senhor, queridos. É o Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Ele é o Senhor, amém? Aleluia! Aleluia! Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vai vir um pessoal do louvor aqui para a gente cantar. Oh. Aleluia. Nós vamos cantar um cântico agora para que você entenda essa proximidade, para que você entenda esse Deus que nos cuida, esse Deus que está conosco. Faz quase uma semana que eu estou escutando uma música, e eu ia fazer uma coisa que depois a minha esposa ia me matar em casa. Eu ia botar um playback para que vocês cantassem. E aí agora eu perguntei aqui para o Samuel: Samuel, sabe aquela música do Ademar, Amigo de Deus? É essa que nós vamos cantar. Viu como Deus é bom com vocês? Aleluia!
Vamos cantar essa música então para encerrar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Pode ser que alguém que veio essa noite aqui, ou nos visitar, ou mesmo alguém que venha já há um tempo aqui, está conosco, mas que ainda não elegeu ao Senhor como seu pastor. Alguém que ainda não tenha entregado totalmente o seu coração para ser guiado por esse pastor. Então eu quero saber se tem alguém nessa noite que deseja declarar: o Senhor é o meu pastor. Alguém que deseje dizer: eu quero fazer parte desse aprisco, eu quero ser cuidado por Ele, eu quero ser seguro por Ele, eu quero estar sempre, todos os dias diante dEle. Aleluia, aleluia. Se você tem esse desejo, levante a sua mão agora, em nome de Jesus. Se você tem esse desejo de entregar seu coração completamente ao Senhor. Aleluia. Ei, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Nós vamos cantar novamente esse cântico. E você pode nos procurar depois. Talvez você tenha ficado um pouco envergonhado, acanhado, mas pode nos procurar depois também, tá? Nós estamos aqui para receber a sua vida, para orar contigo e para te falar das coisas de Deus. Vamos cantar novamente esse cântico, amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu
coisa. O pastor, ele está aqui hoje. E não foi em vão. Não foi em vão que você veio aqui hoje. Talvez tu seja aquela ovelhinha que ele teve que quebrar a perna. Talvez seja a ovelhinha que está mancando, sofrendo as dores. Mas esse pastor, ele é fiel, porque ele faz a ferida e ele mesmo sara. Eu creio, é verdade. Tem bálsamo em Gileade hoje aqui. Tem óleo em Gileade. Feche teus olhos, baixa a cabeça. Como é que você está com o papai? O pastor também é papai. A unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Como é que você está com o papai? Há um médico em Gileade. Se você quiser hoje Remédio em Gileade. declarar: Vem sobre Senhor, mim para curar. eu estou ferido, Restaura a filha de Eu estou machucado. Sião. mas eu estou dentro do curral. Eu vim no curral. Temos ao Senhor, pois Eu estou Ele aqui nos hoje, Senhor. despedaçou. Ei, Jesus. E ninguém tem poder, porque só o Senhor toca aonde ninguém toca. Só o Senhor alcança aonde ninguém alcança. Se você está machucado, se você fica de olho fechado, baixa a cabeça aí. Se você está ferido, machucado, Sim, Senhor, ministra tua cura, Senhor. às vezes a gente briga com o pastor, briga com o papai. Eu quero te dar a oportunidade de você, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor te trouxe hoje para te sarar, para te curar. Médico em Gileade. Ei, Jesus, cura, Pai. Vem, Levanta a mão. Se você está assim, machucado, estou vendo a tua mão. Estou vendo a tua mão. restaura a filha de Tô vendo a tua mão. Estou vendo a tua mão. Bálsamo em Gileade. Tô vendo a tua mão. A unção em Gileade. Senhor, eu te peço agora, o pastor, o bom Tu pastor, és, Senhor. desce o teu óleo agora e unge o coração. Deita azeite na ferida, Pai. Tu és o remédio. Cobre com teu sangue precioso, Vem Pai. sobre mim Purifica, para lava curar. os teus filhos, papai. Restaura a filha de Sara Sião. o coração, Senhor. Perdoa a iniquidade, perdoa a rebeldia. Papai, em nome de Jesus, alcança agora e traz um Nos passo. despedaçou Lava, Senhor, com e teu nos sangue. sarará. Lava com teu sangue. Em nome de Jesus. Seja curado. Seja curada. Em nome de Jesus. Seja limpo. Seja lavada. Em nome de Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus. A culpa está anulada. A cédula que era contra você está rasgada. A mesa está posta para te chamar para perto.
você que estava longe, Ao médico em no final desse culto, se você quiser procurar os pastores, nós estamos aqui, o pastor Roberto está aqui. Para curar, restaura, filha de Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, se você crer, mas é necessário confessar com seus lábios, me procure no final desse culto, procure o pastor Roberto. Nós queremos orar por você. Se você quer conhecer esse pastor que foi pregado e que cuida, no final do culto estaremos aqui em nome de Jesus, amém? Então você agora, nós estamos encerrando esse culto. Senta um pouquinho. Não esqueça disso. Não saia daqui sem antes falar conosco, falar com o pastor Roberto, falar comigo. Temos os pastores aqui na frente. Se o coração queimou, se o Senhor tocou no coraçãozinho, vem procurar a gente aqui, em nome de Jesus, amém? Nós temos muitos movimentos semana que vem. Estejam orando, terça-feira e quinta-feira nós vamos intensificar as orações. Nós temos um movimento na praça, um acampamento sexta, sábado e domingo, e a previsão é de chuva, mas vai mudar, amém? O nosso Deus vai desviar, o vento sopra e vai levar todas essas nuvens, amém? Então esteja orando. Nós vamos agora ver os recados que nós temos, vai estar falando desse movimento aí, então preste bem atenção agora. Seja bem-vindo a mais um BZN News. Que estão ocorrendo, bota lá. Seja bem-vindo a mais um BZN News. É uma praça que o Senhor nos deu para fazer um evento do Instituto BZN, junto com o Corpo de Bombeiros Militar, Brigada Militar, Hospital, DHC, com várias atividades, oficinas, uma oportunidade gigante de evangelizarmos a cidade, esse bairro, e contamos com vocês, igreja. Estamos tendo uma oportunidade, a cidade está abrindo as portas para nós e nós precisamos ser igreja na rua. 25 de outubro, Pink Date, um tempo especial para você, mulher. Oi, igreja, passando para fazer um convite muito especial para vocês. Para quem não conhece, a igreja tem a Escola de Dança Ritmos, que realiza todos os anos espetáculos lindos e evangelísticos que pregam a palavra de Deus através das artes. Esse ano, nosso espetáculo vai ser dia 14 de novembro, às 20 horas, no Teatro da Unicinos. Ah, e eu não posso esquecer, se vocês querem garantir o ingresso de vocês podem falar com a Lise, esposa do pastor Glavan, vulgo minha mãe, para pegar o ingresso de vocês. Beijo! Tu já conhece Jesus, mas ainda não se batizou nas águas? Então fica ligado, porque no dia 19 de outubro a gente vai ter um culto muito especial aqui na igreja, que vai ser um culto de batismo. E tu pode fazer tua inscrição no site igrejabzn.com/batismo. Todas as terças e quintas, das 6 às 7 da manhã, nós temos reunião de oração. E nas quintas-feiras nós temos o nosso Projeto Amor. Os alimentos são preparados às 20 horas e às 22 nós vamos para o hospital. Nas sextas-feiras nós temos 2 reuniões às 8 da noite. Temos o DIP, o nosso culto de adolescentes, e o Grupo de Apoio Despertar, que é uma reunião que é para pessoas que passam problemas com vícios. E nos sábados temos o Soma, que é o nosso culto de jovens. E no domingo, às 10 da manhã, nós temos o nosso culto de ensino. E esse foi mais um BZN News, até eu me embananei. E esse foi mais um BZN News especial de Dia das Crianças. Até semana que vem. Tchau! Amém, teste. Amém, irmãos? Não, crianças de 8 a 14 anos
Você, papai, que quer acampar na praça, a Brigada Militar vai estar acampando conosco, tem que fazer a sua inscrição no site www.igrejabzn.org. Vai lá, você tem que fazer inscrição. A Churrascaria Garcia vai ensinar a fazer churrasco. Nós vamos ter lá uma oficina de chimarrão e também nós vamos ensinar a cozinhar. Vai ter palestras contra a drogadição pela Brigada Militar. Lá o Hospital Conceição vai falar sobre o cigarro vape que está em voga hoje, em alta no meio dos adolescentes e produzindo danos irreparáveis no pulmão. Então é um movimento que nós vamos com toda a igreja para a rua. Vamos estar lá, Aventurar dos Sonhos. Se você tem acima de 60 anos, vai estar um grupo lá do Aventurar se reunindo na praça. Todo esse movimento em função de... É no site do Instituto. Eu falei Igreja BZN? Perdão. www.institutobzn.org. É pelo Instituto BZN, nosso site, que você vai poder se inscrever lá com seu filho. Eu quero chamar rapidamente aqui o Júnior, que vai falar sobre o Retiro de Soma. Vem cá, Júnior. Juntamente já vem para cá, Juscelie. Rapidamente, são os últimos 2 pontos que nós vamos bater aqui. Estamos encerrando esse culto. Boa noite, igreja. Tudo jóia? Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, faço parte do grupo de liderança de jovens da igreja e hoje eu vim aqui para trazer um recado importante, mas antes eu queria saber se tem jovens aqui nessa igreja. Ah, isso aí. Bom é que os jovens da igreja não se limitam à idade. Você viu, pastor? Eu escutei grito de 18 até 100 e poucos anos de idade. Pessoal, mês que vem a gente tem o nosso retiro de jovens do dia 21 a 23 de novembro. É um momento muito importante. Retiro, para quem já foi sabe, é muito especial. A gente se desconecta das nossas atividades rotineiras e a gente se conecta com Deus de uma forma muito intencional. Então, se tu não fez a tua inscrição, não perde tempo. As vagas são limitadas e vai ser bênção, gente. Deus tem algo grandioso para fazer no nosso meio. As inscrições podem ser feitas ali atrás com o Felipe e a Yara, tá? E é isso. Que Deus abençoe vocês. Amém. Quando o pessoal falar aqui, meu nome é Júnior, vocês vão dizer: oi, Júnior. Vamos fazer um ensaio. Meu nome é Ricardo. Agora ela vai se apresentar e dar um recado. Boa noite, boa noite, boa noite. Meu nome é Juscelie. Agora eu quero saber se tem mulher aqui. Levanta a mãozinha assim, ó. Tem mulher aqui? Eu quero dizer para vocês que tem Pink Date. É esse mês. Dia 25/10, nós vamos trazer mulheres abençoadas que vão trazer uma palavra super relevante sobre legado, o que a gente vai deixar para as nossas gerações. Nós vamos ter um momento aqui com um coffee maravilhoso, vamos ter painelistas, vamos ter um painel de conversas. Nós vamos ter também esse ano uma novidade, vamos ter alguns stands com venda de produtos maravilhosos. E tudo isso só com um valor de R$35. Mas o primeiro lote encerra hoje. Nós estamos ali no final, na entrada, vamos fazer as inscrições. A partir de amanhã, o valor é R$45. Então, corre e faz a sua inscrição hoje. Amém? Ah, não pode vir sozinha. Tem que trazer uma amiga, a mãe, a irmã, a tia, a vizinha, enfim, todo mundo. Amém? Paz. Deus abençoe. Amém, queridos. Glória a Deus. Estamos encerrando esse culto na gloriosa paz do Senhor Jesus. Se você quer falar...